Mais Congresso Nacional. O senador Alessandro Vieira apresenta o relatório do projeto antifacção, mas a votação é adiada para a próxima semana. Repórter André Anelli aqui com a gente mais uma vez. Muitas modificações foram feitas no texto que foi apresentado na Câmara originalmente, não é isso, André? Exatamente, que veio aqui do Executivo através do Ministério da Justiça, né, Tiago? Mas o parecer do senador Alessandro Vieira reestrutura o texto aprovado pela Câmara e incorpora sugestões justamente então do Ministério da Justiça. A principal mudança é que, em vez de criar uma nova legislação para punir membros de grupos criminosos, o texto propõe atualizar a já existente Lei das Organizações Criminosas. Essa mudança era um pleito do Poder Executivo e da Polícia Federal, que enxergavam na opção adotada pela Câmara uma brecha jurídica para beneficiar criminosos por conta de uma possível incompatibilidade entre as leis. O projeto também aumenta a punição, estabelecendo até 60 anos de prisão para lideranças e com possibilidade de agravantes, e ainda dificulta a progressão de regime para membros de grupos criminosos. O novo texto também prevê que chefes de facções e milícias vão ter de cumprir as penas em presídios federais de segurança máxima. E outro pleito do governo, e que foi atendido por Alessandro Vieira, foi a retomada da diferenciação para organizações criminosas, facções e milícias, propondo níveis diferentes de penas. O senador defendeu essas mudanças. Então a gente aumenta a pena da organização criminosa tradicional, a gente cria essa modalidade com pena bem mais alta, que é para aquela facção, enfim, controle territorial ou atuação interestadual, e para as lideranças das facções, tratamento ainda mais duro. A pena final de um líder de facção, ela pode chegar a quase 120 anos, um número astronômico, mas responde à demanda social que nós temos hoje, sem ferir nenhum tipo de princípio, seja da Constituição, seja da legislação. O senador também incorporou no texto a criação de um imposto sobre as casas de apostas, as chamadas bets, imposto que é capaz de gerar até 30 bilhões de reais ao ano, segundo ele. O senador alegou que os recursos seriam destinados a operações de inteligência, presídios federais e forças integradas de segurança pública. A gente sabe da força do lobby das bets, né? Aqui em qualquer lugar. Mas é uma medida razoável, porque sem orçamento não adianta falar em segurança pública. E as bets têm mais do que margem suscetível de tributação. O formato que a gente escolhe, que é uma CID, me parece tecnicamente ajustado, com potencial de arrecadação suficiente para fazer essa virada de página no enfrentamento ao crime, e a gente espera ter acolhimento dos colegas senadores e depois dos colegas deputados. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, avaliou o conteúdo do relatório como um grande avanço do ponto de vista técnico. Mas, apesar dos elogios, a votação do texto foi adiada para o dia 10 de dezembro, quarta-feira da semana que vem, por conta de um pedido de vista coletivo. Tiago. Só discussão ainda no Senado sobre o PL antifacção. André Anelli está daqui a pouquinho, vou gerar mais uma vez os nossos comentaristas. Pode entrar, Denise, e eu vou começar pelo Cristiano Vilela. São dois os pontos, né? Já que estávamos falando sobre acenos, o ministro da Justiça fazer um elogio ao texto é algo importante, claro, mas esse adiamento mostra que ainda não há consenso no colegiado, não é isso? Pois é, Tiago, o grande ponto é esse. A avaliação que é feita pelo relator, o senador Alessandro, ele é muito técnico, conhece da matéria, naturalmente traz contribuições importantes, tem uma opinião a respeito, você pode concordar ou discordar, mas ele tem uma opinião bastante abalizada a respeito. Agora, isso vai na contramão de temas que foram abordados e foram decididos por uma maioria na Câmara dos Deputados, que claramente também tem já uma posição em relação a uma grande parte do Senado Federal e que talvez o posicionamento do senador acabe vindo na contramão. Vai agradar o governo à medida que mexe em alguns pontos daquilo que foi o texto do deputado Derrite aprovado na Câmara dos Deputados. Então, é natural que o ministro da Justiça, o governo, venha a aplaudir. No entanto, até isso efetivamente vingar e esse projeto no Senado Federal vir a ser aprovado, eu vejo que há uma distância muito significativa.
O interessante, né, Denise, é que o projeto sendo modificado pelo Senado, isso volta para a Câmara e Guilherme Derrite está de volta na Câmara agora, pelo menos até a eleição, né? E para defender a proposta dele. Hoje se falava, inclusive, que Alessandro Vieira teria se rendido às propostas do governo, principalmente depois do elogio feito por Lewandowski. Mas ele quis aparar alguns pontos que já o contrariaram desde o início, com independência. Ele tem experiência na área, ele sabe, entende do assunto, ele tem formação mesmo nessa área, e ele tentou evitar, por exemplo, aquela caracterização da facção ultraviolenta que poderia prolongar discussões jurídicas quanto a punições, a questão dos bens, do bloqueio inicial, que serve inclusive de respaldo financeiro para outras operações, a garantia de recursos destinados à Polícia Federal, que é um ponto que gerou muita polêmica nas discussões na Câmara em relação à posição do governo. A gente sabe da importância da Polícia Federal, inclusive da experiência, dos avanços na área de inteligência das investigações, e ele inclui também as milícias nas facções. Eu acho que é um ponto importante. Isso pode abranger a criminalidade de uma forma mais ampla, não apenas as facções criminosas típicas que nós conhecemos, mas chegando inclusive à abordagem também de políticos. A gente teve esse exemplo do Rio de Janeiro de envolvimento de políticos. Nós já sabemos que a criminalidade está chegando também na área financeira, nas fintechs, já chegou em fundos de investimento. Então, eu acho que essa abrangência toda que ele tenta colocar no texto e evitar algumas polêmicas jurídicas futuras, em princípio, vai no sentido correto. Agora, o peso político é que vai determinar se passa ou não passa, se a Câmara aceita ou não essas mudanças também. Ô Dora, você sempre reiterou o caráter independente, né, do senador Alessandro Vieira. Agora, esse elogio do governo indica que ele está pendendo para um lado ou não necessariamente? Não necessariamente, é porque ele fez alguns ajustes que vão ao encontro ao que o governo tinha sido contrariado. Agora, além disso que a Denise pontuou, essa questão do ajuste na definição do que são as organizações, que isso estava dando realmente uma polêmica. Tem essa questão do imposto das bets também, que ele cria, é um dinheiro novo, né? Para o combate, para o financiamento do combate às facções. Agora, o senador Alexandre Vieira, que é policial de formação, tudo bem, ele é um técnico, mas ele é também um político. E nessa condição, ele sempre diz que nesse processo, ele tem conversado o tempo todo com o presidente da Câmara, com o Hugo Mota, conversou hoje ou ontem, se eu não me engano, não sei se foi exatamente hoje ou ontem, com o Guilherme Derrite. Então, ele não está fazendo uma trajetória no Senado de confronto. Me parece que por esses encontros, por ele ter essa preocupação de manter esse contato, tanto com quem foi relator e talvez volte a ser relator quando isso retornar à Câmara, e com o presidente da Casa, mostra que ele tem perfeita noção que óbvio que há uma dimensão política, porque a casa é política e que não adianta ele ir para o confronto, não adianta ir numa base mais de atrito, e sim de negociação. Então, eu acho que esse ponto dele falar com Guilherme Derrite, que agora já voltou a ser deputado, né, e com o presidente da Câmara, pode fazer toda a diferença na construção, não talvez de um consenso absoluto, mas convergências que possam fazer aí uma confluência de interesses que, de repente, não faça isso na votação final, aquilo não se transforme na briga de galo que foi a primeira votação da antifacção, uns comemorando e outros acusando de haver ali conluio com criminalidade, enfim, um ambiente muito inapropriado.